Graças e paz, irmãos, amém? Vou colocar aqui para baixo. Nós temos, isso que o Ronivaldo falou de Bíblias, até quando eu estava descendo agora, ele falou, esqueci de uma Bíblia de estudo. Existem muitos tipos de Bíblia, né? Tem Bíblia com extra gigante, Bíblia com letra gigante, mas para você estudar bem a palavra, é muito importante que você tenha uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo, ela vai te dar um gabarito muito maior para você conseguir entender aquilo que você está lendo. Uma pergunta, quem aqui já leu a Bíblia e achou que estava sendo muito complicado? Eu também, o pastor Orlando, acredito que também. Todo mundo. Então aqui, nós temos recursos que nos ajudarão a entender. Nos ajudarão a entender. E se nós não investirmos em nós mesmos, nós não vamos crescer. Nós precisamos entender que, se nós queremos ter mais de Deus, ouvir mais de Deus, a Bíblia ela existe também para isso. Para que a gente conheça mais a Deus, conheça mais o que Jesus fez. Então, nós temos oportunidade. E nós temos Bíblias de estudo, temos um pouquinho maior aqui, né? Então, você tem, depois se você quiser dar uma olhadinha, pode dar uma olhadinha. E te garanto que não estão mais caras do que na internet. Isso eu te garanto. Mas amém. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Engraçado, porque o pastor pregou no primeiro culto e parece que a gente combinou o que a gente ia falar. A gente não tinha nem conversado, nem sabia que era o senhor que ia pregar. Mas, Romanos 5. Quem achou, diga amém. Romanos 5. Diz assim a palavra de Deus. Sendo, pois, justificados mediante a fé ou pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. Sendo, pois, justificados pela fé ou mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar com a sua Bíblia aberta, que a gente vai falar alguns versículos bíblicos hoje, e alguns eu vou pedir para você abrir comigo. Gostaria só que você fechasse seus olhos por um instante. Pai, nesse momento nós queremos, ó Pai, te agradecer. Ó Deus, porque a sua presença já se faz real neste lugar. Ó Deus, e nós queremos te adorar, nós queremos te louvar por isso, ó Deus. Deus, porque o Senhor já se faz presente. Ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que a tua presença, onde, ó Deus, há a tua presença, ó Deus, ali, ó Deus, há a oportunidade de transformação. Deus, e eu peço ao Senhor que as pessoas que aqui entraram, ó Pai, que possam ter, ó Pai, as suas mentes transformadas. Ó Deus, que possa haver arrependimento, ó Deus, mudança de atitude, mudança de mente, ó Deus, na vida de cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz. Eu creio nela. E eu creio, ó Deus, que muitas pessoas, Deus, sairão daqui transformadas. Pai, em nome de Jesus, mais confiantes no Senhor. Pai, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode colocar a imagem aqui, Marcelene? Pode deixar ela aqui. Eu vou deixar essa imagem aqui. Justificação pela fé. Romanos 5:1. Aí tem uma palavra ali em hebraico, né? Sola fide. Sola fide, na reforma da igreja, foi usada essa frase, né? Essas duas palavras, sola fide, que é somente pela fé.
foi usada essa frase para embasamento, para a reforma protestante, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre justificação pela fé. E vou tratar de dois assuntos. Primeiro, identidade questionada, e segundo, aliança questionada. Identidade questionada. A Bíblia diz, em João, capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos. Aqueles que creem no seu nome. E Gálatas 4:5 diz que, tem o início do versículo, na parte B está escrito, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Então eu gostaria de começar falando que muitas vezes, a identidade nossa como cristã, ela é questionada. A identidade do cristão é questionada, mas por ser cristão não, por ser filho. A identidade de ser filho. Mas como assim? As pessoas, elas não conseguem aceitar a filiação. E muitas vezes, esse questionamento, ele não vem das pessoas. Algumas vezes podem vir, mas outras vezes pode ser que não. Vem do próprio diabo. Vem do próprio Satanás. Vem questionando, mas você é filho de Deus? Fazendo essas coisas? Você diz que você é filho de Deus e fez isso? Peraí, mas um filho de Deus não faz isso, então você não é filho de Deus. Então, o diabo, ele tentou até Jesus dessa forma, olha, se tu és filho de Deus, então atira-te daqui abaixo. Se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro, obedece. Então, a questão é, será que nós somos filhos? De que forma nós nos tornamos filhos? E isso precisa ficar claro no nosso coração. Parece uma coisa meio óbvia, mas tem pessoas que, para algumas pessoas não é óbvio. A nossa justificação, a nossa filiação, ela é somente pela fé. Ela não é pelas obras. A nossa justificação não é pelas obras. E eu gostaria que você falasse isso para o seu irmão aí do lado, a pessoa que está do seu lado. Fala assim, olha, a nossa justificação não é pelo aquilo que você faz. Então, não é aquilo que você faz que vai te tornar filho de Deus. Não é o que eu faço, não é a minha obra. O que vai me tornar filho de Deus é eu receber. Primeiro, ali em João 1,12, mas a todos quantos receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, para eu me tornar filho de Deus, eu preciso somente crer. Ah, mas é simples assim? É simples assim. E é engraçado porque as pessoas, elas duvidam quando algo é muito simples. Não, é fácil demais, não, tem uma coisa de errado. Existe um processo no coração, crer e confessar. Crer, eu creio com o coração e os lábios confessam. Na nossa identidade, nós não podemos, preste atenção nisso, você e eu, nós não podemos julgar a nossa identidade pelo nosso comportamento. Você não julga a sua identidade pelo seu comportamento. Você julga o seu comportamento pela sua identidade. Porque você é filho, você passa a agir diferente. Você não age diferente para ser filho. Vocês estão entendendo? Você não age, o seu comportamento não é diferente para que você se torne filho. Você é filho, e depois disso,
muda o seu comportamento. Então, nós não podemos inverter os papéis. E muitas pessoas, elas querem inverter os papéis. A Bíblia diz que não é por obras. Então, não é o que eu faço. Não é o que você faz que te torna filho. É o que Jesus fez. O que nos torna filho não são as nossas boas obras. Por melhor que sejam, não são as nossas boas obras que vão nos tornar filhos. Porque se assim fosse, a nossa filiação ela seria meritória. Nós estaríamos merecendo ela. Quando na verdade, a nossa filiação, nós nos tornamos filhos é pela graça. Pela fé que nós temos em Jesus. Por essa fé, e unicamente por essa fé, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, e eu vejo uma coisa muito interessante, é que muitas pessoas, e sim, com relação a muitas coisas, mas as pessoas, elas querem ter um pouquinho de glória. Não, o fulano ali não age corretamente, então ele não é filho. Porque ele faz isso, ele faz aquilo outro ainda. Nós estamos em processos de transformação, nós estamos em um processo de mudança. Ninguém quando aceita Jesus passa a ser perfeito no seu comportamento instantaneamente. O próprio Paulo disse que ele está em busca da perfeição. Para que haja unidade de fé, para que nós cheguemos à plena estatura de Cristo. Então é um processo que vai acontecendo. É acontecendo. Então a nossa filiação, só para deixar claro novamente, ela vem através da nossa fé. Quando nós recebemos a Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E a outra coisa, é a nossa aliança questionada. Eu gostaria de tratar mais a fundo com você sobre isso. A aliança que nós temos com Deus, muitas vezes ela é questionada. Eu gostaria de citar alguns versículos para você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 5, do 6 ao 8, diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que coisa interessante. Cristo não morreu pelos justos, Cristo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aliança é uma coisa interessante. Eu creio que todos nós sabemos o que Jesus fez na cruz. Jesus ele veio e morreu em nosso lugar. Mas às vezes nós não entendemos o que isso significa para nós. Lá no Antigo Testamento, se você depois quiser ler lá em Levítico, você vai ver que para que os pecados do povo e do sacerdote fossem perdoados, exigia-se que animais fossem sacrificados, imolados. E funcionava mais ou menos assim: 3 animais eram trazidos, um novilho pelo sacerdote, pela sua família, e 2 bodes para o povo. Então, primeiro, o novilho era sacrificado, para que o sacerdote e a sua família fossem liberados do pecado, eles não houvesse mais pecado ali. E depois existiam 2 bodes. Só que só um bode morria. O primeiro bode era imolado, ele lá era sacrificado pelo pecado do povo. E depois o segundo bode, colocava-se a mão na cabeça do bode e soltava ele pelo deserto. Esse segundo bode, ele era oferta pela culpa. Peraí, mas o primeiro era o pecado e o segundo pela culpa? É isso mesmo. Ele era lançado ao deserto exatamente para que a culpa não ficasse ali no arraial. Para que as pessoas que tiveram os seus pecados perdoados pelo sacrifício do primeiro bode, do primeiro animal, também não se sentissem culpados.
Então, como eles não viriam, eles não iam ver mais aquele segundo bode ali, significava que a culpa deles também não estava ali. Eles não precisariam mais se sentir culpados. Então, além de não ser imputado pecado para aquelas pessoas, também eles poderiam estar libertos da culpa. Pergunta: quantos aqui já se sentiram culpados por alguma coisa que fizeram? Todos nós já nos sentimos em algum momento culpados. Algumas vezes, a pessoa até nos perdoou, ela chegou e falou assim: não, meu irmão, não se preocupa não, eu te perdoo. Ah, mas eu não consigo parar de pensar, foi culpa minha. Sabe, você foi perdoado, mas você não se perdoou. Então, a culpa, ela continuava existindo na mente da pessoa, caso aquele bode não fosse enviado para longe. Então, Deus sabia disso. Por isso que Ele falou, 2 bodes. Um vai morrer pelo pecado, para remissão dos pecados, e o outro vai morrer por causa da culpa que vocês sentiriam. Então, ele vai ser enviado ao deserto. Uma coisa interessante, expiação, era o dia da expiação que fazia isso. Expiação significa cobrir. Aí João Batista, quando estava batizando, em João 1:29, ele disse bem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, ele não estava mais encobrindo o pecado apenas. João Batista disse assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não estava mais só encobrindo, ele estava tirando o pecado do mundo. Que diferença isso faz? Ele não estava mais só encoberto. Esse pecado estava sendo tirado literalmente do mundo. Ele estava sendo tirado. Isso tudo por causa daquilo que Jesus iria fazer na cruz. E vamos lá. Gostaria de tratar com você 2 coisas interessantes. Acusação é diferente de condenação. O inimigo, ele pode nos acusar. Ele pode nos acusar, mas ele nunca pode nos condenar. Pensa aqui comigo. Qualquer pessoa pode chegar para você e te acusar de qualquer coisa. Pode ou não pode? Pode, não, ó Edson, você matou um cara ali, cara, eu vi. Foi o Edson que matou. Pode acusar. Mas ele nunca vai poder condenar. Porque ele não é juiz. Ele é simplesmente um acusador, um opositor. E é isso que significa a palavra Satanás. Satanás significa aquele que se opõe. Agora eu gostaria de ler com você Romanos 8:33. Diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem que pode intentar acusação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o diabo, ele vai vir te acusar. Ele vai vir te acusar. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos uma arma muito poderosa. Fala assim, quem vai te acusar? Qualquer um pode te acusar, mas quem que vai te condenar? Ninguém. É Deus quem nos justifica. Deus nos justifica através do que Cristo fez na cruz. E nós precisamos ter a consciência, como aquele povo de antigamente tinha, quando eles levavam os 2 bodes. Um bode era morto por causa do pecado, e outro por causa da culpa. E Jesus morreu de uma vez por todas, para que nós não fôssemos condenados, e nós também não nos sentíssemos mais culpados. Uma única morte. Uma única morte. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma coisa importante, para aqueles que estão em Cristo.
se você está em Cristo, não existe mais acusação contra você. Não existe mais condenação. O diabo vai tentar te acusar, você pode ter certeza disso. Ele já me acusou, já acusou o pastor, já acusou os discípulos, os apóstolos, todos. Ele vai vir nos acusar. Mas nós temos uma arma contra ele. E nós precisamos usar dessa arma. Quando o diabo foi tentar Jesus, o que ele usou? O que ele usou? A palavra. Nós também podemos usar a palavra. Nós devemos usar a palavra contra as acusações do diabo. Então, quando o diabo quiser se opor a você, lembra disso, esse é o papel dele. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse é o papel do diabo. É se opor a você. Então não se assuste se o diabo ficar te acusando sobre as coisas. É o papel dele. Ele está mais que cumprindo a função dele. E se você aceitar, ele está vencendo. Hebreus 9, do 13 ao 15, diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós temos uma promessa de herança eterna que ela não está guardada sob os 10 mandamentos. A nossa herança eterna, que começa com a nossa salvação, ela está guardada em Cristo Jesus. É um depósito muito mais seguro. É um cofre que não pode ser rompido. O nosso depósito está guardado num cofre que não pode ser rompido. Entenda isso. Que não importa quantos vêm te acusar, nós fomos justificados. Amém? Agora uma coisa interessante. Em Hebreus 9 nós falamos, olha, se o sangue de touros e bodes, eles perdoavam pecados, muito mais o sangue de Cristo. Quando o animal era levado para que fosse morto, para que fosse sacrificado, preste atenção, o sacerdote ele não olhava para a perfeição de quem estava levando o sacrifício. O sacerdote ele olhava para a perfeição do animal. Se aquele animal estivesse em perfeito estado, fosse um animal perfeito, era aceito aquele sacrifício, senão não era aceito. Quando nós vamos até Deus, quando Deus olha para nós, Ele não olha a nós, mas Ele olha o sacrifício que foi feito. Ele olha para o cordeiro que foi morto na cruz. E esse cordeiro é perfeito. Quando nós entendermos isso, a nossa vida diante de Deus, ela muda. Porque não existe perfeição nenhuma em nós. Se você começar a conviver comigo, você vai ver que eu sou muito imperfeito, tenho um monte de erros, um monte de defeito. Mas quando Deus olha para mim, Ele sempre olha o cordeiro. Ele nunca olha para o Maicon, com as imperfeições, com as falhas dele. Ele sempre olha o cordeiro. O cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. E esse sacrifício é um sacrifício eterno.
às vezes a gente acha que a gente está errando demais, né, para Deus. A gente está errando, a gente está, ai meu Deus, de novo, né, errei de novo, ai meu Deus. Mas deixa eu te falar, isso precisa ficar gravado na sua mente, que o cordeiro já foi morto. O cordeiro já foi sacrificado. Quando Deus olha para nós, Ele vê justiça. Quando Deus olha para nós, Ele vê pessoas que foram justificadas. Não existe mais condenação. Não há mais condenação. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E 5:21 de 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos justificados diante de Deus. O que o diabo quer fazer? Ele quer nos deixar confusos, ele quer nos deixar preocupados, incrédulos, angustiados. Com aquilo que nós fazemos. Ele quer fazer de nós pessoas introspectivas. Pessoas que olham somente para si e não olham para o Cordeiro. O diabo quer fazer com que a gente fique olhando para a gente, olhando a nossa imperfeição. E quanto mais você olhar para o pecado, mais ele vai estar diante de você. Quanto mais moral você der para o pecado, mais ele vai estar na sua porta. Quanto mais a gente falar contra o pecado, mais ele vai estar ali. É como se, imagina você, se você estivesse sozinho, aqui dentro desse templo, e tivesse uma porta dizendo, não olhe. Qual seria a porta que você ia querer olhar? Você com certeza ia querer olhar aquela porta que está escrito, não olhe. Quanto mais a gente fala de pecado, mais ele fica ali diante da gente. Quanto mais nós falamos de Deus, quanto mais nós falamos de amor, quanto mais nós falamos de graça, de justiça, mais elas estarão diante de nós. Efésios 2 nos diz que Jesus é a nossa paz. E através dele, através de Jesus Cristo, a Bíblia está falando que Jesus nos reconciliou com Deus. Nós que estávamos longe, agora passamos a estar perto de Deus, por meio de Jesus Cristo. E Romanos 5, do 16 ao 19, diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, lá de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. E preste atenção, aqui a Bíblia está falando de uma forma muito clara, olha, pela desobediência de um, pelo pecado de um, a morte passou a reinar, muito mais agora, a Bíblia está escrito bem assim, muito mais agora, a vida, ela vai estar conosco por meio de um só, que é Jesus Cristo.
Ele não está dizendo assim, olha, se pela ofensa de um só reinou por este a morte, muito mais os que obedecem aos 10 mandamentos, vai reinar a graça e a justiça. Vocês vão receber a graça e a justiça, porque você obedece. Nós recebemos por causa da morte de um. Não ache que você tem algum mérito. Eu não posso achar que eu tenho mérito em receber a salvação. A morte de um trouxe, a desobediência de um trouxe a morte, mas a obediência de um trouxe a vida. Não é a sua obediência. Preste atenção, não é a sua obediência. Não é o que você faz. Ah, mas eu sou bonzinho. Não importa, existem ateus que são bonzinhos. Não é o que você faz. E como que nós recebemos a abundância da graça e da justiça? Um único homem se fez pecado. Sem pecado, ele se fez pecado por causa de nós pecadores. Para que a justiça que ele exerceu, para que nós possamos receber a justiça que ele exerceu. E para que nós possamos receber a justiça da forma como ele é visto diante de Deus. Deus, quando olhava para Jesus, via o Filho amado, em quem ele tinha prazer. Então, quando ele olha para nós, ele também vê pessoas amadas, em quem ele também tem prazer. Porque quando ele olha para nós, ele vê Jesus. Quando ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. O pastor falou sobre Gálatas no primeiro culto, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele estava combatendo o legalismo. Ele estava ali combatendo o legalismo. Paulo, ele foi falar para os Gálatas, ele pregou aos Gálatas, foi levar o evangelho da graça, o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo para os Gálatas. E depois de algum tempo, ele chega ali na Galácia e pergunta assim, mas por que tão depressa vocês se afastaram daquilo que foi pregado? Agora vocês querem obedecer aqueles que são legalistas? Vocês querem ficar na obediência da caducidade da letra ali, do Antigo Testamento? É isso que vocês querem fazer? Por que vocês fugiram tão depressa daquilo que foi pregado? E Paulo, ele diz que, gostaria só de ler com vocês em Hebreus 5, que quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Paulo está falando aos hebreus aquilo que ele estava condenando na Galácia. Paulo estava condenando o legalismo, Paulo estava condenando aqueles que estavam indo ali e tentando aprender a viver na caducidade da letra. E aí Paulo chega e fala assim, olha, quem se alimenta de leite é criança. Olha, quem fica obedecendo essas coisas é criança. Quem acha que obedecer a 10 mandamentos vai agradar a Deus, é criança, está tomando leite. Porque ainda não tem experiência no ensino da justiça. E o ensino da justiça, ele é adquirido seguindo, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante da fé. Nós crescemos em Deus através do nosso exercício da fé.
Você não cresce em Deus porque obedece mais os mandamentos. Nós não crescemos mais em Deus porque antes eu roubava e agora eu não roubo mais. Nós crescemos em Deus, nós nos tornamos adultos espirituais quando nós exercemos a nossa fé. Preste atenção. Cuidado. O Adriano colocou um dado importante no primeiro culto, dizendo que hoje nós somos mais ou menos 42 milhões de evangélicos no Brasil. E mais ou menos o dobro disso, cerca de 84 milhões, são ex-evangélicos. Mas eu ouvi uma notícia que eu fiquei triste. Eu estava até falando com o Adriano. Fiquei triste demais. Foi feita uma pesquisa dentro das igrejas. E chegou-se a um percentual de pessoas que não são convertidas dentro das igrejas. Esse percentual chega a 71%. De pessoas que frequentam, que são membros de igrejas, mas que não são convertidas. Eu fiquei chocado. Eu sabia que tinha muita gente, mas quando você vê números, parece que aquilo te choca mais. De cada 100 pessoas, 71 não são convertidas. Talvez a maioria delas, se não todas, se tornaram pessoas melhores, estão com seu comportamento melhor, vivem de uma forma mais saudável na sociedade, talvez não mintam mais, não roubem mais, mas não são convertidas. Não receberam a Jesus Cristo de verdade. Não conseguiram entender no seu coração o que Jesus fez. Não conseguiram compreender no seu coração o que Jesus fez. Porque os legalistas, quando eles vão tentar imputar algum tipo de condenação, algum tipo de comportamento a qualquer pessoa, é mais ou menos assim, ó, você está fazendo aquilo, rapaz, tem que parar de fazer isso, tem que fazer isso. Você está roubando, você está fazendo aquilo, você está fazendo isso. Não estou falando que não tem que existir correção. Mas muitas pessoas se tornam boas e acham que são convertidas. Mas ainda não compreendem, ainda não entendem o que é o Evangelho do Reino. Ainda não conseguem compreender quem é Deus. Não conseguem compreender o que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Se tornaram pessoas melhores. Mas aí lá, quando vai haver a separação, ó, você vem para cá, para a direita, você vem para cá, para a esquerda. Eles vão para o lugar errado. Talvez isso não te choque tanto. Mas pode até não ser responsabilidade nossa que a outra pessoa seja salva. Porque a salvação é individual. Mas se a gente não entender que o amor pelas pessoas, ele precisa ser tão grande a ponto de a gente entender que existe uma responsabilidade interior de levar o Evangelho, não uma obrigação. Mas aquilo que eu sou apaixonado, aquilo que eu vivo, aquilo que eu entendo como certo, a levar para as outras pessoas, a gente, na verdade, ainda não aprendeu o que é amar. A gente ainda não entendeu o que é amor. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele se difere do servo.
mesmo que Ele seja Senhor de tudo. Todos aqueles que aceitam a Jesus, a Bíblia diz que eles se tornam co-herdeiros com Cristo, das heranças que um dia foram prometidas a Abraão. Todas as promessas que estão escritas no livro, que a gente diz Bíblia, a gente fala da Bíblia, nós somos co-herdeiros delas. Mas Gálatas, Paulo escrevendo para os Gálatas, ele estava combatendo o legalismo, ele diz assim, olha, em todo tempo em que o menino, em todo tempo em que o herdeiro é menino, ele não se difere em nada do servo. Ele não aproveita nada daquilo que ele está vendo. Ele não aproveita absolutamente nada. Porque ele não cresceu. Ele não exerceu a sua fé. Ele não conseguiu receber. Olha que coisa interessante. Romanos diz que nós recebemos o dom, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Só significa que nós não fazemos nada. Nós só recebemos. Você não precisa obedecer para receber. A obediência, é lógico, ela vai ser uma consequência daquilo que eu acredito. Eu obedeço, eu gosto de falar isso, eu obedeço ao meu pai porque eu amo ele. Se meu pai falar, olha, de meio-dia, eu gostaria que você fosse de a pé lá no centro, na Avenida Brasil, eu moro a 3 quilômetros da Avenida Brasil, num dia ensolarado como estava hoje. Eu falei, pai, mas tem que ser de a pé mesmo? Ele falou, sim, eu gostaria que fosse de a pé. Eu iria. E eu iria porque eu amo. Eu iria porque eu amo. Isso tem sido bastante frisado aqui, de que o Evangelho, ele não foi feito para ser fardo de ninguém, fardo pesado. Senão, o que Jesus teria falado? Ele falou assim, olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou colocar um fardo mais pesado. Foi isso que ele disse? Eu vou colocar um fardo mais pesado, para você ficar murmurando o tempo todo. Jesus falou assim, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, que é leve, e o meu jugo que é suave. O Evangelho, ele significa boas novas e não más notícias. Se significa boas novas, então nós temos boas novas, não são fardos pesados. O fardo que nós deveríamos carregar foi Jesus quem carregou. Hoje nós recebemos tudo por meio da nossa fé. Nós recebemos tudo por meio da nossa fé. Talvez isso não te faça amar mais a Deus. Repense quem é Deus para você. Mas quando eu leio que tudo o que nós precisamos foi conquistado na cruz, me faz amar mais a Deus. Quando eu penso que a morte que eu deveria morrer está lá em Jesus que morreu na cruz, só me faz amar mais a Deus. Só me faz dar mais crédito ao que Jesus Cristo fez. Quando nós entendermos o que nós cantamos, vou ler só um pedacinho de uma canção que nós cantamos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados.
quando nós entendermos o que Jesus Cristo fez, e a gente aprender a confiar no Deus que nós professamos, no Deus que nós viemos aqui. Eu tenho certeza que você não veio aqui hoje porque você não acredita em Deus, porque você não acredita em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque você acredita em Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque você acredita em Jesus Cristo. Mas nós precisamos mais do que acreditar, nós precisamos confiar. Nós precisamos receber tudo aquilo que Ele fez. Eu vi uma ilustração que dizia que Jesus se imagine diante de formigas, que estão ali na sua casa, e elas todo o tempo ali estão te atrapalhando, estão em cima da mesa, estão lá no terreno, e estão te atrapalhando. Porque as formigas, não que elas não tenham não tem nenhuma relevância no meio biológico, mas normalmente a formiga em casa a gente mata, né? Está em cima da mesa, a gente mata, a gente pega, joga fora, a gente está em algum lugar, a gente passa veneno. Mas imagine que você ame as formigas, e as formigas continuem ali te atrapalhando. E a única alternativa que você vê para as formigas mudarem, para começarem a te enxergar da mesma forma que você enxerga elas, é você se tornar uma formiguinha, e você falar com as formigas na linguagem das formigas. E aí você se sacrifica pelas formigas, para que elas consigam entender o quanto você ama elas. Jesus fez mais ou menos isso. Deus amou tanto a gente, amou tanto as formiguinhas, que faziam tanto mal, que estavam causando tanto mal, que Ele falou assim: olha, eu vou me fazer uma formiga para falar com as formigas. Porque eu estou falando daqui, mas parece que não está adiantando muito, e eu vou me tornar uma delas. E vou me sacrificar por elas, para que elas possam enxergar o quanto eu as amo. Jesus veio, se tornou um de nós. Ele se fez o menor de nós, para que nós pudéssemos entender o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. Nós cremos num Deus que é onipotente. Nós cremos em um Deus que Ele pode todas as coisas. E a única coisa que nós precisamos, para que Ele possa cuidar de nós melhor, é se nós recebê-lo. Se nós recebermos o que Jesus fez na cruz, como sacrifício, nós passamos a ser mais cuidados de Deus. Nós passamos a ser filhos dEle. Sabe, eu tenho certeza que o que Jesus fez na cruz não foi à toa. Muitos foram salvos e muitos continuarão a ser salvos. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa para você: você já recebeu a Jesus? Não estou perguntando se você é uma boa pessoa, se você tem feito as coisas certinhas, a lição de casa certinha. A pergunta é: você realmente recebeu a Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos.
Jesus um dia disse para Pedro: Pedro, olha, se você crê, bem-aventurado você é. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Benditos são aqueles que não viram e creram. Mais felizes são aqueles que não viram e creram. Receber a Jesus não é receber uma religião. Receber a Jesus Cristo não é fazer parte de uma denominação. Receber a Jesus Cristo é fazer parte da família de Deus. Receber a Jesus Cristo é ser filho de Deus. Se tornar filho de Deus, deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho de boas novas, de boas notícias. Não exige esse sacrifício nenhum de você, a não ser que você aceite a Jesus, para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Que você creia em seu coração que um dia Ele encarnou como Deus e ressuscitou dos mortos. E eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém que gostaria de fazer parte da família. Eu gostaria que você levantasse o seu braço como um sinal. Talvez você nunca recebeu a Jesus Cristo. Você até crê, mas talvez você nunca o recebeu para que Ele cuide de você, para que você passe a fazer parte da família dEle. Eu gostaria de te convidar nessa noite. Há alguém que gostaria de recebê-lo? Levante seu braço como um sinal. Há alguém que gostaria de recebê-lo? Se não há, que Deus te dê uma outra oportunidade. Amém? Pode abrir os seus olhos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, só mais um momento, por favor. Gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está nesse lugar, ó Pai, diante do Senhor. Pai, que nós consigamos entender, Pai, na nossa vida, no nosso dia a dia, que não é o que nós fazemos, ó Pai, que te agrada, Deus, mas que é o que Jesus fez. Pai, que não é os nossos sacrifícios, ó Pai, que nós podemos fazer, ó Pai, que vão agradar o Senhor, que vão nos trazer salvação, ó Deus, mas que é somente o sacrifício de Jesus. Que nós venhamos a compreender isso, ó Deus, no nosso coração. Ó Pai, não só como um conhecimento, ó Deus, externo, ó Deus, mas como algo, ó Deus, que realmente seja revelado no nosso coração. Deus, eu creio, ó Deus, que há muitas pessoas aqui que ainda não te receberam. Deus, mas eu creio, ó Deus, que a palavra, ó Deus, foi plantada. Ó Deus, que um dia alguém há de colher. Alguém há, ó Pai, um dia de fazer essa colheita. Ó Deus, que a Tua palavra, Pai, venha germinar no coração de cada um. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.